Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada e hoje eu falo rapidamente aqui sobre uma pesquisa que eu fiz há alguns anos em que eu abordei a presença de Shakespeare na obra de Machado de Assis e a problemática do trágico em Dom Casmurro. Ah, não sei se vocês sabem, mas até 1960 não se tinha dúvida a respeito da traição de Capitu. Ela era dada como certa. Em 1960, uma crítica literária norte-americana chamada Helen Caldwell escreveu um livro chamado The Brazilian Othello of Machado de Assis, e nesse livro ela mostrava uma presença muito forte da tragédia Otelo de Shakespeare nesse romance, e foi a partir dessa análise que ela fez que começou-se então os críticos começaram a debater essa suposta traição de Capitu e levantar suspeitas a respeito dela. Quando eu li o livro da Helen Caldwell, eu achei muito interessante essa relação que ela fazia com Dom Casmurro, mas naquele momento, ler o livro dela me despertou outra questão a respeito da presença do Otelo de Shakespeare no romance. O romance, ao contrário da tragédia do Shakespeare, não me parecia trágico. Então eu fiz uma pesquisa de pós-doutoramento que resultou em um livro, e nessa pesquisa eu abordei essa questão, a presença de Otelo em Dom Casmurro a partir da perspectiva do sentimento trágico. Foi uma pesquisa que durou 2 ou 3 anos, mais ou menos, e que eu vou, grosso modo, explanar aqui. Eu fui em busca de um conceito que desse conta do sentimento trágico. Veja, Aristóteles na Antiguidade estabeleceu as partes, os elementos constitutivos da tragédia. Eu não estava preocupada com isso, eu estava preocupada com o conceito de sentimento trágico, algo vinculado à filosofia, especialmente à filosofia alemã. E buscando esse conceito de trágico, eu descobri que, apesar das disparidades entre os filósofos, seria considerado trágico um conflito que não vê solução. Então, se você conhece o Otelo de Shakespeare, você deve se lembrar que Otelo é vítima das artimanhas, né, da maldade do Iago, e o Iago inventa que ele estava sendo traído pela esposa com um subordinado. E ele então resolve matar a esposa, e assim que ele mata a esposa, né, ele a mata sufocada, ele chega à ama da esposa e diz que ele fora vítima de uma armadilha, né? Ele fora vítima ele foi enganado pelo Iago. E aí ele não tem mais o que fazer, quer dizer, é uma situação sem saída. O que resta para ele fazer? Ele se mata, né? Ele comete suicídio, porque ele não tem como ressuscitar a esposa, né? Então é uma situação completamente sem solução. Aí, grosso modo, o que a gente tem no Dom Casmurro? No Dom Casmurro a gente tem um sujeito já em idade avançada que narra a suposta traição da esposa com o melhor amigo. Quando ele começa a supor que houve essa traição, é exatamente no velório do Escobar. Quer dizer, então você já não tem mais uma situação de confrontar personagens. Então é ele e a esposa. E ele, que pensa em cometer suicídio, em tomar veneno, em mil soluções trágicas para a própria vida, ele acaba fazendo o que no final da história, né? No final da história dele e de Capitu? Ele a manda para a Suíça, né? Junto com o filho, se separa dela e toca a própria vida. Quem leu o romance sabe que ele vive sozinho, que ele procurou reconstruir a casa, construir uma casa à semelhança daquela que ele tinha na infância,
né? E que ele tenta, como ele mesmo diz, atar as duas pontas da vida, né? Então ele tenta retomar, resgatar aquele passado e ele tem as amigas, né, que vão eventualmente visitá-lo e, como ele mesmo diz, dorme bem, come bem, quer dizer, então o Bento Santiago, o Dom Casmurro, ele conseguiu encontrar uma solução para o problema dele. Né, uma solução, ele meio que ajeitou as coisas para não ficar mal com a opinião pública, né, para que ninguém falasse dele, da esposa, e ajeitou a situação e seguiu a vida. Então esse é um dos pontos básicos que mostram para a gente uma espécie de subversão do sentimento trágico no romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixa aí o seu like.